Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula da Kobe Vestibulares. Eu sou o professor William da Cruz e nesta aula nós estaremos falando de um assunto muito importante, que é sobre o repertório sociocultural, as citações, o que você pode ou não pode citar na sua redação. Então, importante é esta aula, beleza? Mas antes da gente iniciar, eu peço que você já se inscreva no canal da Kobe, fortaleça a nossa comunidade pré-vestibular, ative o sininho para que você possa receber as notificações de quando estaremos subindo vídeos para o canal da Kobe no YouTube, beleza? Então é importante se ativar. Eita, quase que não sai aqui, hein? É importante você ativar as notificações, compartilhar com a galera também, beleza? E salvar o nosso conteúdo. Porque se você tem dificuldade com a redação, nós da Cope Vestibular estaremos te ajudando com esse desafio, né? Ou nesse desafio que possa ser desafiador para você fazer a redação. Fechado? Então, sem mais delongas, vamos adentrar na nossa apresentação. Agora eu fiquei miudinho, tô aqui, ó, no cantinho da tela, mas o nosso slide está aí bem bacana para que vocês possam enxergar aí. Show de bola? Já se inscreveu? Já compartilhou? Já deixou o like? E também já ativou o sininho? Então vamos para a aula, não é verdade? Bem, como eu já me apresentei, eu sou o professor William da Cruz, eu sou especialista em redação e também eu sou um dos coordenadores aqui da Kobe Vestibulares, beleza? Se você ainda não me segue lá no Instagram, corra agora e me siga para que você possa receber dicas de redação diariamente, bem como língua portuguesa, gramática, interpretação de texto. E também é importante você seguir o perfil da Kobe Vestibulares para que você possa estar bem inteirado de todos os assuntos a respeito dos vestibulares de ingresso na Universidade de Brasília. Fechado, meu povo? Então vamos nessa, vamos entender um pouco o que é o repertório. Lembrando que lá no site da UNB, na verdade, você pode dar um Google aí que você já vai achar, que é as regras de redação do Enem, do PAS, UNB. É uma cartilha que vai mostrar as regras, o que o Sebrasp cobra, o que a UNB espera de você, candidato, a respeito em relação à redação. Então lá vai ter as regras, os critérios, que são dois grupos, critérios macroestruturais e critérios microestruturais. Você vai conseguir entender. Só que nessa cartilha não tem falando nada, não tem nada falando sobre o repertório. O que é o repertório? Então, professor, como é que eu vou saber o que a banca Sebrasp irá me cobrar se lá na cartilha não tem nada? Então, faço o que eu fiz. Como eu já sei que a banca examinadora é o Sebrasp e que essa banca é uma das bancas mais, como eu posso dizer, mais difíceis do Brasil, né? Concursos de grande porte, por exemplo, uma Polícia Federal, normalmente é o Sebrasp, que é o antigo CESP-UNB, é o Sebrasp que é convidado para organizar o certame, porque o Sebrasp ele é muito criterioso na sua avaliação. O Sebrasp ele tem aquele tipo de questão certa ou errada, que se você, certo ou errado, né? Se você errar, você, além de não acertar a questão, ainda perde um ponto da questão correta. Então, o Sebrasp ele é cheio de critério. O que acontece? Cheio de critérios. Então, se você não achou lá na cartilha lá do participante do PAS, você deve estudar a banca. Você deve analisar como a banca cobra as citações na redação, ou seja, o repertório. Aqui é um pouco diferente do Enem, por exemplo. No Enem você pode usar filmes como um repertório, você pode usar livros, você pode usar música. Sabe, o Enem ele é bem mais amplo e ele permite que você use mais repertórios, ou seja, mais citações. Só que o Sebrasp não. Ele é mais técnico, ele é mais teórico. Então, o que nós iremos ver aqui hoje nesse vídeo são alguns tipos de repertório, ou seja, de citações, que são permitidos na redação do vestibular da UNB. Então, muita atenção com isso aí agora, beleza? Então, como nós estávamos falando, aqui está a dita cuja Sebrasp, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, é a banca que produz, que realiza o vestibular ou os vestibulares da UNB. No caso aí, vestibular tradicional e o PAS, beleza?
Mas então o que é o repertório e como fazer? Primeiro, são duas perguntas, né? O que é o repertório? Galera, o repertório. Eita, quase não sai. Repertório? O repertório é a citação que você deve fazer na sua redação. Para que serve a citação? Para deixar o seu argumento com mais autoridade. Em que tipo de redação ou tipo de texto nós usamos as citações? Em todos. Até em gênero, professor, até em gênero. Então é importante que você faça citações de autoridades no assunto, naquilo que você está defendendo lá na sua redação. Você vai argumentar e não vai ficar só nas suas palavras. Você precisa demonstrar que outras pessoas também acreditam naquilo que você está falando. E usando a citação ou as citações, vai fortalecer e dar mais autoridade ao seu texto, à sua redação. Então, basicamente, repertório é citação ou informações verídicas que vão reforçar o seu argumento, que vão dar veracidade, que vão dar fortaleza ao seu argumento. Creu, acreditou, entendeu isso? Eu tinha uma professora na faculdade, lá em 2010, né, quando eu fiz a faculdade de letras, que ela falava assim, olha, enquanto estudantes, a palavra de vocês não vale nada, cientificamente falando, né, numa universidade, porque você precisa ter pelo menos um trabalho acadêmico publicado. E aí, quem publica trabalhos acadêmicos? No nível de mestrado, né? Mestrado, doutorado, PhD e vai. Então ela falava assim, olha, você precisa de um autor para fortalecer o seu argumento. Você precisa de um autor para comprovar aquilo que você está falando. Então a citação, ela tem essa função, beleza? Como fazer? Galera, tem duas maneiras de fazer a citação na redação. É a maneira direta e a maneira indireta. Quando a gente fala de maneira direta, quer dizer que você extraiu uma citação ou uma parte de uma obra de forma fiel como ela está escrita, ou seja, você não alterou nada. Quando você vai citar uma fala de um autor, ou então a parte de uma obra de um autor, um livro, uma literatura, se for uma citação direta, ou seja, fielmente como está escrito, você precisa identificar com aspas. Agora, se não for uma citação direta, você irá citar, mas irá comentar, fazer seu comentário particular, né? É que nós chamamos de parafrasear, então não precisa usar aspas, beleza? Não precisa usar. Mas tem uma coisa que é obrigatória, tanto na citação direta quanto na indireta, que é a fonte. Não adianta você citar algo, autor fulano de tal, ou então só citar, botar entre aspas e esquecer da fonte. Porque aí não tem como comprovar se aquela citação é de alguém, entende? Então é importante demais ficar atento com esses três detalhes. Primeiro, citação direta. Fielmente do texto que você extraiu, ou do texto de lei, enfim, o que couber lá, né, como repertório. Se for fiel, sem tirar e nem colocar nenhuma vírgula, coloque entre aspas, como eu coloquei aqui na tela. Agora, se você vai fazer a citação e vai, por exemplo, explicar a citação, aí é uma citação indireta. Mas ambas as citações precisam de fonte. É obrigatório dar o nome da fonte, né? Dar o nome do autor, da pesquisa, enfim. Beleza? Essa primeira parte compreendida, então, sobre os tipos de citação, como fazer e a fonte. Beleza. Então, vamos para o próximo slide. Aqui eu trouxe, galera, algumas citações permitidas pelo Sebrasp. Nós temos aqui os dados. Lembra que eu falei lá no início, o Sebrasp é uma banca mais teórica. Então, ele não vai permitir, por exemplo, citação de filmes, como o Enem permite. Cuidado. Está novela, cuidado com isso. Então, eu trouxe dados, notícia, casos reais, leis, autoridades e fatos históricos. Galera, olha só. O que você tem que entender da redação? Você já tem que ir com algo preparado, uma carta na manga. Se você vai fazer uma citação direta, então, sabe onde cabe tudo? Sempre cabe uma citação? Lei. Lei, se você for bom de lei, né? Se você for um leitor de leis, por exemplo, conhecer não todas, mas uma parte das leis do seu país, você já vai poder citar na sua redação. Então, a lei, de forma geral, ela já é bem aceita. Mas aqui eu trouxe alguns tipos. O interessante é que você aprenda um ou dois aqui no máximo e já deixe na agulha para levar para o dia da sua prova. Mas, enfim, se você for citar dados, por exemplo, normalmente vai ter uma pesquisa, vai ter um gráfico, vai ter alguma coisa
que vai transmitir ali uma ideia de pesquisa e vai trazer informações que vai envolver números, porcentagens, enfim. Então, olha só, eu trouxe uma aqui, entre aspas, ó. Segundo a pesquisa publicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que é a empresa, né, que faz, o instituto que faz o Enem, divulgada em julho deste ano, 99,3% das pessoas brasileiras suspenderam as atividades presenciais durante a pandemia do Covid-19, fecha aspas. Então, olha os dados aqui, ó, 99,3%, eu falei de pessoas, né? Das escolas brasileiras suspenderam as atividades presenciais durante a pandemia. Cadê a minha fonte? Tá aqui a fonte. Qual é o tipo de citação? Direta, olha aqui as aspas, ó. Beleza? E os dados? Tá aqui, ó, 93%. Só um trecho, mas a citação é bem mais ampla. Beleza? Então você pode citar aí dados tranquilamente, vai ser bem aceito pela banca. Notícia. Perdão, eu não coloquei nenhum tipo de notícia aqui, porque notícia é notícia, né? Por exemplo, nós temos qualquer notícia que você vê no jornal, que você pode ler na internet, ou em jornais físicos também, ou jornais, você assistiu em jornais televisionados. Então, notícias pode sim ser usado lá como fortalecimento de argumento na sua prova, tá? Casos reais, caso eu não tenho nenhum dado, eu não tenho nenhuma notícia, mas eu tenho algum caso real. Por exemplo, nós estamos em 2024 agora e esse ano está sendo ano de eleições lá nos Estados Unidos, eleições presidenciais, né? Então, olha só, atentado contra Trump e a facada em Bolsonaro, tentei falar baixo aqui na internet, em Bolsonaro em 2018. Aqui foram casos reais? Foram casos reais. Trump estava ali no palanque, de repente tomou um tiro ali, foi vítima de uma bala ali, né? E Bolsonaro, nós já sabemos da história que foi aqui na disputa da eleição em 2018. Então veja que são casos reais, que você pode usar na sua prova. Professor, tem que estar entre aspas? Não, nesse caso aqui não tem. As aspas eu coloquei só para vocês entenderem que pode ser extraído fielmente de outro local, mas não precisa usar aspas só se você for citar fielmente uma reportagem, por exemplo, um trecho de uma reportagem. Se não, não use, tá? Em quarto lugar, leis, galera. Como eu falei, leis sempre cabem como repertório de qualquer redação, tá? Abre aspas, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direitos. A Constituição Federal de 1988. Cite as leis, que sempre vai ser um exemplo muito bom de citação de repertório. Autoridades. Galera, autoridades são especialistas, são doutores, são pesquisadores, são filósofos, são cientistas, beleza? São autoridades que tiveram ali pelo menos uma publicação, uma obra, uma tese. Alguém que seja de fato consagrado, uma autoridade no assunto. Então, olha essa autoridade que eu trouxe. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, pai da moderna nação sul-africana e líder na luta contra o regime do apartheid. Então tá aí, para que maior uma autoridade do que Nelson Mandela, né? Então autoridades são aqueles que têm de fato uma consagração social como especialista ou autoridade em algum assunto, tá? E em sexto lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, primeiro tipo, segundo tipo, notícia, terceiro, caso real, casos reais, quarto, leis, quinto, autoridades e sexto lugar, fatos históricos. Sim, você pode citar, como a queda do Muro de Berlim, os ataques às Torres Gêmeas, os ataques terroristas de 11 de setembro, né? 2021, que foi os ataques contra as Torres Gêmeas. Enfim, fatos históricos você também pode usar, que vai ficar bem bacana na sua redação. Beleza pura, meu povo? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre repertório. Não adianta endoidar, não adianta ficar maluco. E eu vou passar agora, para a gente fechar, uma dica caso você trave na hora lá da redação e não lembre de nenhum repertório. Olha, concurseiros, né, que já passaram em concursos como concurso de tribunais, eles indicam o seguinte, que você deve, antes de fazer a redação, a primeira coisa que você deve fazer assim que receber as provas é ler o título da redação. Ler o tema da redação, perdão. O tema que você vai ter que discorrer. Depois que você lê o tema, aí você vai fazer as questões mais fáceis, porque você corre contra o tempo. Lá no vestibular, você vai correr contra o tempo. O dia da redação do vestibular, você vai ter uma prova de linguagem, a prova de humanas, mais a redação. Então, você vai ter 5 horas para fazer isso. Então, leia o tema da redação, vá fazer as questões mais simples. Depois, você decide, ou faz a redação, ou faça as questões mais difíceis. Por que ir
passear na redação na prova antes de fazer a redação? Porque você pode absorver ao longo da prova alguma citação, algum, algo que você possa usar, algum elemento que você possa usar na sua redação. Então, antes de começar a escrever a redação, passeie na prova para que você possa ter aí elementos ou citações. Vai que você lembre de um fato histórico, por exemplo, ou você lê uma lei lá que cabe na sua redação. Fechado, meu povo? Então, espero que vocês tenham compreendido sobre repertório. Não é bicho de sete cabeças. Tenha pelo menos 3 modelos em mente. Quando receber a prova, não faça logo redação. Passei pela prova objetiva. Talvez você colha alguma coisa que possa usar na redação. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço.